Você se lembra daquele caso do rato dentro da Coca-Cola? O senhor que supostamente teria encontrado a cabeça de um rato dentro do refrigerante. Que nojo! Foi uma grande repercussão e, de acordo com esse senhor, ele tinha ficado com muitas sequelas físicas e mentais após beber apenas um gole do líquido com a cabeça daquele rato. Pra quem não me conhece, meu nome é Ícaro e sim, eu voltei! Então senta o dedo no like, se inscreve aí embaixo, não esqueça de comentar, compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho, com quem vocês quiserem. E não se esqueçam que se vocês caíram de paraquedas e aterrissaram no lugar errado, o seu lugar é aqui, vocês não aterrissaram no lugar errado. Então, como eu acabei de dizer, já senta o dedo no like, na inscrição e nos comentários. Sem mais enrolação, bora ver como é que esse cara aí da Coca-Cola tá hoje. Mano, esse caso aqui é um caso que gerou bastante repercussão, mas bastante repercussão, que até a Coca-Cola resolveu se manifestar. Mas e aí, o que deu? O que aconteceu com esse caso? Será que esse caso, tudo isso que aconteceu, realmente era verdade? Ou será que esse senhor estava apenas inventando um grande absurdo a respeito da marca mundial de refrigerante apenas para receber uma indenização milionária? Fica comigo até o final que eu vou te contar agora. Que a Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo, isso eu tenho certeza que você já sabe. Você já sabe que a Coca-Cola existe em vários países, você sabe que elas vendem milhões e milhões de produtos, você sabe a quantidade de açúcar e tudo mais que tem. Inclusive eu fiz um vídeo aí no canal sobre a quantidade de açúcar, se vocês tiverem interesse de ver depois. Mas não é sobre a Coca-Cola em si que eu vim falar, mas sobre o caso da cabeça de rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Mas eu vou passar um dado muito importante aqui que vocês precisam saber. O refrigerante ele é vendido em 3 embalagens diferentes, como vocês já sabem, a latinha, a garrafinha de vidro e a garrafinha grande de plástico, de 2,5 litros, 3 litros, a quantidade que vocês já sabem que existe no mercado aí da região de vocês. Agora em 2013 começou a repercutir uma história um tanto polêmica na internet e logo após começou a repercutir a mesma história na televisão. Uma história onde o senhor falava que tinha comprado um dos refrigerantes mais famosos do Brasil depois do Dolinho, onde supostamente tinha uma cabeça de rato dentro da garrafa. É isso mesmo. Você não ouviu errado, a cabeça de um rato. O ano era 2000 e um consumidor chamado Wilson Batista de Resende, da cidade de São Paulo, relatou que em um dia qualquer ele tinha simplesmente comprado um fardo de refrigerante da Coca-Cola. Ele relatava aí que nesse fardo haviam 6 Coca-Colas, que ele tinha uma excelente saúde, ele era vegetariano, além de praticantes de atividade física. Aí então no dia seguinte ele teria colocado uma daquelas garrafas na geladeira para tomar aquele fabuloso golinho de Coca. Quando ele foi abrir então a Coca-Cola, ele disse que bastou apenas um gole para ele já sentir um gosto assim diferente, onde um ácido começou a corroer o seu esôfago e o seu estômago. E então ele cuspiu ali o que tinha na sua boca naquele instante e confessa que saiu até sangue na hora que ele cuspiu. Eu fiquei pensando, caramba, o cara bebeu ácido sulfúrico, né? O negócio queimou e já voltou na hora, né? Já senti um gosto de sangue aqui dentro, comuniquei com a empresa não me deu socorro médico, eu procurei um médico que me deu o diagnóstico que eu tive naquele exato momento uma intoxicação exógena. Bom, quando ele olhou para a garrafa, ele viu diversos resíduos ali na garrafa, alguma coisa estranha, como se fosse diversos pelinhos dentro da garrafa, dentro do refrigerante. Foi quando ele pegou então as outras 5 garrafas daquele fardo de 6 e viu que todas elas tinham um resíduo dentro, o que supostamente seria aquela cabeça de rato. Então assim, o cara comprou o fardo premiado, né? Além da Coca-Cola que ele estava tomando, as outras 5 também estavam premiadas, né? À primeira vista, é difícil identificar o volume maior, mas basta rodar a embalagem e o contorno fica claro. Orelhas e focinho. A possibilidade de violação da embalagem foi descartada pela perícia. Segundo o próprio depoimento do Wilson, ele mesmo disse que ligou para a Coca-Cola, ali no suporte técnico, apoio ao consumidor. E claro que o atendente informou ele para ir direto no médico
sem esperar mais. E que no dia seguinte, um representante da Coca-Cola iria até o endereço dele conversar com ele. Ele então foi no médico e lá ele fez uma lavagem estomacal. Mas ele conta que quando ele voltou para casa, ainda na mesma noite, ele estava se sentindo muito mal e estava defecando sangue. Estava tendo uma diarreia de sangue. No dia seguinte, então, chega lá na casa do Wilson um representante da Coca-Cola que vinha já pronto com 8 fardos de Coca-Cola. Mais ou menos aí 42 garrafas de Coca-Cola. Cheinhos, zerinhos, sem problema nenhum. E o Wilson até comentou que ele estava entregando essas Coca-Colas, esse fardo de Coca-Cola, simplesmente de brinde pro Wilson. Como se nada tivesse acontecido. Oi, eu vim te visitar, quem sabe o que aconteceu, e trouxe 8 fardos de Coca-Cola pra você. Tipo, olha, você tá quase morrendo com o nosso produto, mas eu trouxe mais 8 aí pra te ajudar, tá? O representante então disse que aqueles 8 fardos de Coca-Cola eram um brinde pro Wilson e que ele queria levar o fardo de 6, que estava contaminado, pra fazer uma perícia. E o que vocês acham que o Wilson fez? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, que eu vou falar agora. Mas comenta aí mesmo assim que eu quero saber. Dá uma pausa no vídeo. Comenta lá, depois volta e aperta o play. Bom, agora que você já apertou o play, eu vou falar o que aconteceu. É claro que ele se recusou a entregar as garrafas ali, mas ele entregou 2 das garrafas contaminadas e guardou as outras 4 para si. Então o representante da Coca-Cola disse que em 15 dias o Wilson teria um laudo do que havia dentro daquelas garrafas. E o Wilson comenta que antes mesmo desses 15 dias ele começou a apresentar queda de cabelo, muita irritação na pele e muito espasmo muscular. Então os 15 dias passaram e, como vocês podem adivinhar, nada dele recebeu o laudo do que havia dentro das garrafas. Mais de um mês se passou, o Wilson ligando para saber o que acontecia, por que ele não tinha um laudo. E a empresa simplesmente falava para ele: essa pessoa que você está falando nunca foi nosso funcionário, desconhecemos ela. Ou seja, então aí supostamente a própria empresa, a Coca-Cola, tinha dado um fim, tinha dado um sumiço nessas 2 Coca-Colas contaminadas, dessas 2 garrafas que tinham ali a prova de que ele estava falando a verdade. Aí, quando ele soube que a Coca-Cola não ia ajudar ele, não ia retornar ou nada do tipo, né? Aí, quando ele soube que a Coca-Cola não ia ajudar ele, não ia retornar as ligações, não ia fazer nada do tipo, ele simplesmente decidiu procurar os médicos que deram um laudo para ele. Decidiu procurar os médicos que falaram: ó, você tem isso, você tem aquilo outro. Mas misteriosamente ele não conseguiu contato com os médicos, de jeito nenhum. Não foi um, não foi 2, não foi 3, foram vários médicos que examinaram, avaliaram e fizeram os exames dele. Ele simplesmente não conseguia contato com nenhum desses médicos, não conseguia nem achar eles. Então ali já no começo de 2001, o Wilson vai com o seu advogado no Ministério Público para protocolar uma denúncia contra a fabricante mundial. Bom, e para dar início ao processo, né, ao protocolo ali, para eles processarem, fazerem um laudo e tudo mais, o Ministério Público pediu as 3 garrafas para que ele pudesse avaliar. Nesse caso, então, vocês acham que o Wilson fez o quê? Dá uma pausa aí de novo e comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. Agora que vocês apertaram o play de novo, eu vou falar o que aconteceu. Ele entregou 3 das garrafas para o Ministério Público, ficando apenas com a garrafa que continha a cabeça inteira do rato. Após o Ministério Público constatar que os lacres não estavam violados, a Coca-Cola fez uma pronúncia, se pronunciou dizendo que essas Coca-Colas elas foram envasadas, né? Ou seja, elas foram cheias ali na cidade de Cosmópolis. Então, ali após o pronunciamento da Coca-Cola, a mesma mandou fechar a fabricante que ficava lá em Cosmópolis, justamente devido a esse processo que estava acontecendo por conta do senhor Wilson. Ou seja, quando a Coca-Cola descobriu que haveria uma perícia, a Coca-Cola mandou fechar a fábrica de Cosmópolis, e toda vez que a perícia ou alguma coisa do tipo iria lá, sempre pegava eles ou com a porta fechada ou com eles tirando os materiais lá de dentro, tirando o maquinário, tirando as coisas que tinha dentro da fábrica. E a Coca-Cola mandou então o governo fazer perícia em uma fabricante que ficava então lá em Jundiaí, o que teoricamente, fisicamente, praticamente, literalmente, não teria nada a ver com a perícia que seria feita em Cosmópolis. Muitas pessoas começaram a questionar o porquê
que ele estava aparecendo agora, em 2013, se isso aconteceu lá nos anos 2000 e 2001. Então muitas pessoas começaram a se questionar, começaram a indagar o Wilson. Só que a resposta eu mesmo posso dar para vocês. Através das minhas pesquisas eu mesmo posso dar para vocês. O que acontece? Como eu disse para vocês, ele entrou com a ação ali no MP em 2001, finalzinho de 2000, começo de 2001. Só que, como a justiça brasileira é rápida, como a justiça brasileira é supersônica, assim, super rápida, quebra a barreira do som de tanta velocidade, o caso só veio à tona em 2013. Foi aí então que ele decidiu começar a postar nas redes sociais, o que eu acho que já deveria ter sido feito assim, ó, um bom tempo, para ver se o Ministério Público dava um estalo nos dedos e acelerava o processo dele. Mas ele começou a chamar realmente a atenção porque ele começou a fazer ali uma greve contra a Coca-Cola e a greve era de fome. Então ele estava fazendo uma greve de fome, mas o seu foco principal ali era o protesto contra a Coca-Cola. E a sua greve de fome, o seu protesto que fez, né, que foi o foco dele ter realmente chamado a atenção, apesar de ele ter feito só em 2013, foi bem ali na frente do Ministério Público. Foi nessa época aí também que a Record decidiu fazer uma entrevista, uma matéria entrevistando o Wilson e sabendo o que aconteceu, o porquê de tudo aquilo que ele estava fazendo. E foi aí então que eles decidiram mostrar a única garrafa que o Wilson tinha depois de ter entregado as outras 5 para um cara que ninguém conhecia e as outras 3 para um outro cara. Foi aí que a Record mostrou a garrafa de Coca-Cola que ele guardava ali na casa dele a 7 chaves. Às vezes ele chegava a comentar que ele nem guardava na casa dele, porque ele tinha medo que invadissem a casa dele para poder pegar a Coca-Cola. E era justamente nessa garrafa que você conseguia ver mais nitidamente a cabeça do rato. Mas e aí? O que deu? Logo então, após essa entrevista, essa matéria que aconteceu na Record, explodiu mais ainda o caso dele. Então a Coca-Cola decidiu se pronunciar no Facebook e disse que segue rigorosamente as medidas de higiene e de fabricação de todos os seus produtos, verificando e analisando a qualidade de cada um por si. E depois desse ocorrido, a Coca-Cola chegou até a lançar um comercial na televisão. E nesse comercial passava em partes o processo de fabricação do refrigerante. E eles fizeram isso para mostrar que era praticamente impossível entrar algum animal ou algum resíduo dentro do refrigerante durante o processo de fabricação do mesmo. O Wilson então começou a ir para diversas regiões, diversos lugares, contar o que havia acontecido com ele referente ao refrigerante, o motivo dele nunca mais ter tomado um refrigerante. E ele ia então fazendo palestras em vários locais públicos, dizendo e mostrando para as pessoas o que acontecia. O meu nome é Wilson Rezende. Hoje eu estou quase paralítico porque bebi Coca-Cola contaminada com restos de rato. Claro que ele tirou muitas fotos da garrafa ou do produto que estava avariado para ele poder mostrar e ter provas do quão aquilo fazia mal. E a Coca-Cola era culpada? Depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi constatado que era improcedente esse caso do Sr. Wilson. Mas Ícaro, você não disse que o lacre ele estava intacto? Então como assim ficou improcedente? De acordo com a perícia ali, não é porque o lacre está intacto que você não pode ou que é impossível você adulterar o conteúdo que está dentro da Coca-Cola, dentro do refrigerante ou dentro de qualquer outro recipiente, seja de qualquer outra marca. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Além do mais, no Instituto Social de Medicina e de Criminologia, uma perícia realizada por psiquiatras e neurologistas constataram que ele não apresentava sequelas ou alterações neurológicas relacionadas ao evento ocorrido. Ou seja, você não tem nada por causa da Coca-Cola. Foi isso que o instituto ali falou. Mas foi constatado que o Wilson era portador de um transtorno de bipolaridade. Mesmo a justiça tendo dado a causa ganha ali para a Coca-Cola, tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Vocês acham, podem pausar o vídeo, fiquem à vontade para comentar. Vocês acham que a Coca-Cola também não comprou esse instituto aí, que fez as pesquisas e a perícia
psiquiátrica e neurológica neles? Alteraram os exames ou alteraram os diagnósticos? Você acha que a Coca-Cola não comprou ou que a Coca-Cola comprou? O que vocês acham? Bom, depois disso a Record não fez mais nenhuma matéria nem nada a respeito disso, passando na televisão. Mas ela chegou a postar no seu site uma matéria referente a isso. Chegou a postar dizendo que foi improcedente aquele processo todo referente à Coca-Cola. Eles fizeram uma ao vivo, meia boca assim, ali bem meia boca, dizendo que foi improcedente o que aconteceu, qual foi o resultado daquele processo todo sobre aquela matéria da Coca-Cola. E a Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação movida contra a Coca-Cola por um consumidor que diz ter tomado refrigerante com pedaços de rato. Apesar dessa curta aparição, vamos chamar de meia-culpa, na Record, é claro que não atingiu nem 1% do que já tinha atingido a respeito de todos saberem que existia uma cabeça de rato dentro da Coca-Cola. Então, até hoje tem pessoas que acreditam que é verdadeira a história da cabeça de rato na Coca-Cola. E eu quero saber de você. Você acredita que é verdade ou que é mentira? Que a Coca-Cola, por ser uma empresa grande, manipulou tudo? Pode comentar aí, fica à vontade. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, porque eu quero saber se eles sabiam o desfecho dessa história toda da Coca-Cola. Então, se você me acompanhou até o final, um forte abraço, até a próxima, é nóis, valeu e fui!